Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chegamos ao final do mês de outubro, que é um mês cheio de grandes acontecimentos, tanto celebrativos como também de mês das missões, trabalho com a juventude. Estamos no último dia do Sínodo dos Bispos sobre a Juventude, de canonizações, como tivemos nesse mês, de Paulo VI, Oscar Romero e tantos outros. Nós vemos aí um mês muito rico, e quanto mais nós vamos aprofundando e vivendo a nossa vida, mais vamos bendizendo o Senhor. E esperamos que, com o mês das missões, que marca bem esse mês, nós possamos ver esse espírito missionário cada vez maior. E nesse mês do Rosário, também viver essas missões também com pessoas orantes, que rezam e suplicam ao Senhor pelas intenções desse mundo que necessita cada vez mais de ser convertido e encontrar em Cristo a vida. Ao chegar ao final do Sínodo dos Bispos sobre a Juventude, a 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo, que está se concluindo agora, os bispos, os patriarcas, os representantes do mundo inteiro que estão em Roma chegam a algumas conclusões, ou mais do que conclusões, algumas sugestões que entregam ao Santo Padre, além de divulgar um pouco algumas questões que foram colocadas no Sínodo, para que posteriormente, e é isso que normalmente acontece, o Santo Padre, utilizando-se dos vários textos e conclusões e reflexões, escreva uma exortação apostólica pós-sinodal, um documento do Papa pós-sínodo sobre a juventude. Esperamos que, quem sabe, até a próxima Jornada Mundial da Juventude, que é no final de janeiro próximo, no Panamá, tenhamos já um documento sobre a juventude, se bem que esses documentos precisam ser muito bem trabalhados e nem sempre são tão rápidos assim para saírem. Mas é também uma séria reflexão que todos nós devemos fazer sobre o nosso trabalho, a nossa vida com relação à juventude. Os jovens que são muitas vezes presas de tantas situações, que todos querem buscar, cooptar os jovens para si, suas várias ideologias, várias questões, e muitas vezes fanatizam os jovens e não deixam que eles tenham essa liberdade de poder viver a sua liberdade, filhos de Deus, e fazer as opções com tranquilidade. Eu creio que falar dos jovens, a fé e o discernimento vocacional, como foi o tema desse 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, e nós pedimos ao Senhor que não só pelo documento do Santo Padre, não só pelas discussões que tivemos agora ali em Roma durante esse mês todo, que está terminando esse final de semana, mas também cada paróquia, cada comunidade possa estar vendo como trabalhar com a juventude, passar a fé aos jovens, os pais, os avós, de como levar os jovens ao encontro com o Senhor Jesus Cristo e levá-los de tal maneira ao encontro com o Senhor que a vida seja transformada, renovada e tenham suas opções conscientes de poder evangelizar cada vez mais. Essa consciência amadurecida de quem realmente fez uma experiência com Cristo, de quem encontrou-se com o Senhor e tendo encontrado, mudou a sua vida e transformando a sua vida, levou a ver uma vida nova e iluminada. E aliás, meus irmãos e irmãs, é um pouco esse tema também da Palavra de Deus desse final de semana. Uma palavra muito bonita que não se trata apenas de um milagre que Jesus Cristo faz, mas sim de um grande anúncio que Ele quer fazer com todos nós que somos chamados a viver a nossa vida batismal. Sim, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos fala que Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. Parece realmente o cenário, né? Região de Jericó, a multidão que segue a Jesus, e um cego e mendigo, o filho de Timeu, Bartimeu, estava sentado na beira do caminho. Quando ouviu dizer
que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse texto, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, é um texto utilizado no começo da igreja pelos eremitas, pelos cenobitas, pelos santos padres, como essa oração contínua. E também que leva a pessoa que está longe do Senhor a buscar o Senhor. Nós temos várias formas, várias maneiras de buscar a Cristo. Às vezes Ele passa em nossa vida, toca em nossa vida, toca em nossos olhos, nossos ouvidos. Às vezes alguém leva o paralítico até Jesus, mas outras vezes assim, esse anseio de quem está parado na beira do caminho, sentado, sem enxergar, buscando um sentido da própria vida, de ouvir falar a multidão que segue a Jesus, começa também a gritar: Senhor, tem piedade de mim. São muitas maneiras que o ser humano clama ao Senhor. Às vezes o próprio Jesus passa e chama. Outras vezes alguém leva. Outras vezes são acontecimentos ali. Outros momentos a pessoa tem essa consciência da sua cegueira. Quer enxergar. Senhor Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É uma tradição da igreja essa oração contínua. E essa oração contínua, principalmente, está ligada um pouco também a essa vida batismal, o chamado ver a iluminação batismal. Assim é que muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Também hoje, nós vemos que as pessoas querem afastar as pessoas de Deus, querem afastar as pessoas de Jesus Cristo. Esse anseio que está no coração das pessoas de encontrar com essa vida e essa luz de Cristo, muitas vezes através de tantas formas, mídias digitais, amigos, ideologias, querem afastar. Cale-se, não busque o Senhor. Mas ele gritou mais forte ainda, então Jesus parou e disse: chamai-o. Essa é justamente a grande missão. Os discípulos de Jesus seguem a Jesus, ouvem as multidões, vê essa necessidade e Jesus manda com que se busque as pessoas que estão necessitadas dessa luz. Chame esse cego sentado à beira do caminho. Temos um hino na liturgia das horas que fala isso: eu sou cego sobre o caminho, curai-me, eu vos quero ver. É bem isso que nós escutamos nesse final de semana. Aí, meus irmãos e irmãs, assim que eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. É tudo o que ele queria. Ele ouviu essa notícia que passava o Messias: tem piedade de mim. Então, gritou mais forte e ele falou: Jesus está te chamando. Aquilo que você está buscando, ele está te chamando. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Jogar o manto. Jogar fora a vida velha, o homem velho. Às vezes nós tínhamos e temos na Escritura muitos sinais do manto que simbolizam algumas coisas. O manto de Elias, que passa para Eliseu, por exemplo. Mas aqui o manto daquele que se colocava como o cego na beira do caminho, como que tem uma vida anterior e antiga, para deixar tudo que é o passado, ir até Jesus. E aí vai a grande pergunta. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu, é óbvio: mestre, que eu veja. Mestre, que eu veja. Nós sabemos que existem muitos cegos na Escritura. Muitos cegos também em nossos tempos. Temos várias possibilidades para que o cego possa ler, possa participar da sociedade. Mas aqui, meus irmãos e irmãs, se trata não apenas de milagre, que também pode acontecer.
alguém que não enxergue possa começar a enxergar, mas trata da iluminação da própria vida. Todos nós temos necessidade de sermos iluminados na nossa própria vida. Que eu veja, que eu enxergue a minha vida, que eu enxergue a minha história, que eu perceba aquilo que acontece na minha existência. Curai-me, eu vos quero ver, né? Que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. Se estiverem bem lembrados, meus irmãos e irmãs, uma das respostas que temos quando se pergunta, quando alguém vai ser batizado, o que pedis à igreja? Às vezes se fala de pedir no batismo. Outra resposta é a fé. Pedimos a fé. Portanto, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Seguia Jesus pelo caminho. Nós sabemos que o caminho é a vida cristã. Seguir Jesus pelo caminho significa que ele se converteu. Com a vida iluminada, passou a ser um discípulo de Jesus, a caminhar com o Senhor. Aquele que tem a vida iluminada, enxerga o amor de Deus em sua existência, passa a seguir Jesus. No começo eu lembrava sobre o trabalho com a juventude, sobre o sínodo dos bispos sobre a juventude, que está concluindo esse final de semana. Vemos que existem muitas maneiras de as pessoas serem chamadas. Às vezes um exemplo, às vezes alguém amigo, ou às vezes alguém elevado, né? Enfim, de muitas formas. Nós temos muitos jovens que são explícitos ou até mesmo não, mas estão buscando essa luz de Cristo. Nós somos chamados a levá-los a Cristo para que possam, através de uma iniciação à vida cristã, enxergar, entender o amor de Deus e enxergar a Jesus Cristo e se tornar um discípulo que segue a Jesus pelo caminho. É isso que nós ouvimos nesse final de semana, esse belíssimo evangelho, que junto com o cego Bartimeu aparece toda a nossa vida cristã e a nossa missionariedade. Acho que é um bom texto e um bom tema para que nós enxerguemos e que nós celebremos esse final do mês das missões e também que nós celebremos também o final do Sínodo dos Bispos sobre a Juventude. Ou seja, essa missão nossa, de vermos tantas necessidades e como levar as pessoas a serem iluminadas pelo Senhor, a enxergarem o amor de Deus e, consequentemente, a seguirem a Jesus Cristo, nosso Senhor. As palavras, meus irmãos e irmãs do Evangelho, vão ser bastante meditadas por nós e também na leitura primeira do profeta Jeremias, né? A gente fala isso, né? Ou seja, o povo que jazia no exílio, que jazia longe do Senhor, eu vos trarei do país do norte, eu os reunirei desde as extremidades da terra, entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes, são uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão em lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. O salmo de resposta, justamente, é o salmo da volta do exílio. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu de sorriso a nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Assim deve ser o testemunho daqueles cegos que estão na beira do caminho, buscando o Senhor, que experimentam o Senhor que vai chamando de volta o seu povo e vai testemunhando as maravilhas que o Senhor faz em nossa vida. E essa é a missão, especialmente de todos nós, todo o povo de Deus, especialmente os sacerdotes, como lembra a carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído a favor dos homens, nas coisas que cercam, que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifício
pelos pecados. Que a nossa missão nos leve a anunciar a todos essa luz de Cristo, que ilumina todo homem que vem a esse mundo. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.